Olá, irmãos, que alegria estarmos juntos mais uma vez para esse tempo de devocional Pausa para a Paz. Hoje eu quero pensar com você sobre o texto que está em Lucas, capítulo 7, versos de 36 em diante. Esse texto do Evangelho de Lucas ele é muito interessante porque ele faz aqui um contraste entre um homem que se considera uma pessoa boa, moralmente aprovada pela sociedade, e uma mulher chamada de uma mulher pecadora. Nós nem sabemos o nome desta mulher. E o texto diz que Jesus foi convidado por um fariseu chamado Simão, para jantar na sua casa. O texto diz que Jesus foi, se sentou ali à mesa. A mesa é bem baixa, né? A gente senta ao lado da mesa com os pés no chão, virado assim para o lado. Todos os convidados sentados ali, prontos para o jantar. O texto diz que então, de repente, veio uma mulher, chamada uma mulher pecadora, sabendo que Jesus estava ali na casa do fariseu. Ela entra, ela traz consigo um frasco de alabastro cheio de perfume. E o texto diz que naquele momento ela se ajoelha aos pés de Jesus e ela começa a chorar compulsivamente. Ela está muito tocada, muito emocionada de poder ver o Salvador, de se encontrar com Jesus. Ela começa a chorar e as suas lágrimas começam a molhar os pés de Jesus. E o texto diz que naquele momento ela solta o seu cabelo, ela começa a enxugar os pés de Jesus com o seu próprio cabelo. E além disso, diz o texto, ela começou a beijar os pés de Jesus, e enquanto os beijava, os pés de Jesus, ela começou a derramar aquele perfume caríssimo, começou a ungir os pés de Jesus e a beijar os pés de Jesus. Naquele momento todo mundo ficou assim meio que escandalizado, né? Mas o que é isso? O que está acontecendo aqui? Uma mulher de repente entra assim na nossa reunião e começa a fazer um papel desse, uma cena dessa, né? Cadê o protocolo de segurança? Cadê os modos, né? A reputação? E ela começa compulsivamente, chorando, as lágrimas caindo, enxugando os pés de Jesus com o cabelo e derramando aquele perfume que ela trazia naquele frasco. Naquele momento, diz o texto que Simão se manifesta de forma silenciosa. Ele começa a pensar consigo mesmo, dizendo: olha, se esse homem fosse profeta, bem saberia que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque ela é uma pecadora. Apenas em pensamento ele estava falando isso. E naquele momento diz então que Jesus se dirigiu ao fariseu Simão, aquele que se considerava puro, digno, né, honroso. E diz o texto que Jesus se dirigiu a ele e disse: Simão, tenho algo para lhe dizer. E ele disse: sim, mestre. E Jesus então contou essa história. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro lhe devia 50 denários. Não tendo eles com que pagar, então o credor perdoou a dívida de ambos. Portanto, eu lhe pergunto, quem amará mais? Quem o amará mais? Então Simão lhe respondeu: penso que é aquele que tinha uma dívida maior. Não é? Penso que é aquele a quem mais perdoou, a quem mais foi perdoado. E Jesus então responde: exatamente. Está vendo essa mulher? Disse Jesus para Simão. Quando eu entrei na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Essa mulher, porém, desde que eu entrei, não deixou de me beijar os meus próprios pés. Você não me ungiu a cabeça com óleo, mas esta mulher está ungindo a minha cabeça com os meus pés com perfume. Por isso eu afirmo a você que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco perdoa, pouco ama. O que Jesus está querendo dizer aqui com esta história, com essa parábola? Simão, você não tem noção do tamanho do perdão, do que é ser um pecador arrependido e perdoado pela graça. Você não tem ideia do que é isso. Porque esta mulher, ela está agindo dessa forma
porque a sua gratidão não pode ser contida, precisa extravasar. E ela está ali chorando compulsivamente, porque ela encontrou-se com a graça, com o amor, com o perdão, com a misericórdia de Deus. E naquele momento, Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. E as pessoas começaram a perguntar: mas quem é este que até perdoa pecados? E Jesus novamente se dirigiu à mulher e disse: a sua fé salvou você. Vá em paz. Vá em paz. Que contraste entre um homem digno, justo, aos seus próprios olhos, e uma mulher completamente considerada pecadora, impura, imunda, mas ela recebe o perdão e a graça de Deus. Lucas trabalha com esses contrastes, né? Aqueles que se consideram justos continuam na mesma situação. Fariseus, né, que são aquelas pessoas religiosas, hipócritas, que gostam de orar nas praças para serem reconhecidos pelos homens, e aqueles que se consideram indignos, pecadores, imerecedores da graça de Deus. São eles que encontram a graça, o perdão e a misericórdia de Deus. Deus te abençoe, Deus te dê a paz. Amém.